paz seja com todos, iniciando mais um EpicaCast, seu podcast memorável, onde nossa intenção é trazer pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, pessoas épicas, pessoas que de fato têm resultados na sua área de atuação. Para tanto, trouxe um convidado muito especial. Antes de falar do nosso convidado, não tenha dúvida que hoje a gente vai tratar de assuntos até polêmicos, né? Trouxe aqui um especialista em segurança pública e a gente vai tratar alguns assuntos como o serial killer, um vídeo que está rodando muito de um meliante que perdeu a sua mão, teve a sua mão cortada, né, por um proprietário de um estabelecimento. Como também a gente vai tratar sobre o caso daquele PM que jogou, né, um possível meliante ali de uma ponte. Eu trouxe um especialista para isso, né, Thiago Prado. Antes de falar com ele ainda, muita calma, queria enaltecer aqui os nossos patrocinadores. Sem ele, a gente não poderia estar aqui. Em primeiro, queria mandar um abraço todo especial para o Rogério Pereira e o Fabiano, tá bom? Da Centre Segurança Privada, uma das melhores empresas do estado de Alagoas hoje atuando, tá bom? Quero mandar um abraço, depois a gente volta até a falar sobre esse segmento tão relevante. Um abraço, Rogério e Fabiano. Um abraço também para o Alex, do Disque Filé, né? A melhor pizza e parmegiano ali da parte baixa da Mangabeiras está ali no Disque Filé, tá bom? Alex também da Green Mulher, essa clínica que é especialista em dependência química, né, feminina. Eu acredito que a gente pode até falar sobre isso também. Vi um vídeo que o Thiago, nosso convidado, foi lá ver como é esse trabalho. Então, um abraço todo especial para o Alex da Green Mulher, um grande parceiro nosso. Andrei da LM Car Service, a LM Car Service fica ali na Avenida Jatiuca. Você precisando de uma revisão, qualquer manutenção no seu veículo, vai lá na LM Car Service, do meu amigo Andrei, ok? E também o Vitor da Casa do Passaporte, né? O melhor passaporte de Maceió. A Casa do Passaporte fica localizada no Jardim Petrópolis 2 e funciona apenas no delivery e na retirada, tá bom? De um grande amigo meu, Vitor. Então a rede social é Instagram, @Casa do Passaporte, TikTok, @casa.do.passaporte e o WhatsApp, se você quer pedir ainda hoje o melhor passaporte de Maceió, você liga para 82994121697. Então, Deus abençoe todos vocês que patrocinou o EpicaCast nessa edição com o Thiago Prado. Então, estou aqui com o Thiago Prado, né, um delegado muito atuante, um cara incrível, um cara que tem resultado. E, Thiago, que honra, que satisfação tê-lo aqui conosco. Eu fico lisonjeado, né, em ter alguém da sua estirpe aqui no nosso EpicaCast. Meu querido, e eu já faço uma pergunta a você. A gente quer conhecer você mais, né? O nosso público quer conhecer você. Quem é o Thiago Prado? Grande Wilson, eu que agradeço, cara, esse convite, esse honroso convite, estar aqui no Epica Podcast, um podcast que é muito bem assistido e comentado por uma categoria especial que são nossos seguranças privados aqui do estado de Alagoas. Cara, Thiago Prado é um servidor público de carreira que amo o que faz, sou delegado de polícia há mais de 10 anos. Comecei lá atrás como bombeiro militar, como soldado como bombeiro militar. Conheci a hierarquia e disciplina dos quartéis e até hoje a trago comigo na vida, né? E como delegado eu sou um profissional realizado. Eu batalhei muito para alcançar o cargo através de concurso público, né? E me considero uma pessoa que realmente tem vocação para ser policial, né? Que é algo que hoje a gente vê pouco, né? Em virtude de que tem muitos jovens, né, que migram para a vida de concurso público e aí acabam entrando na polícia e quando a gente vê ali na atividade a gente sente um pouco que talvez ou em outra profissão aquele jovem se daria melhor. Então é isso, cara. Um cara que é família, cristão e defensor dos valores e princípios, né, do que regem a nossa família e o nosso país. Muito bom, Thiago. Então você conheceu aí um pouco do Thiago Prado, né, o nosso convidado de hoje. A gente tem acompanhado, Thiago, as suas redes sociais, em específico o Instagram, e a gente vê que é um cara, né, família, né, um cara que é atuante, né, no que faz, tem vocação, a gente vê, um cara muito operacional, um cara que se expressa muito bem. E o Thiago agora é o nosso
vereador eleito, né? A gente teve a oportunidade de estar votando nele, como também alguns operadores que a gente conhece, e a gente acredita no seu trabalho. Em outra época, a gente chegou também a acreditar no delegado, que eu acredito que é seu parceiro, o Fábio Costa, né? E tem dado frutos e a gente acredita no seu trabalho. Mas, querido, quais as bandeiras que você vai levantar no seu mandato de vereador em 2025? Né? Você foi eleito, entendeu? E a gente quer saber alguns projetos, de repente, quais as bandeiras que você vai defender. Perfeito, Wilson. Em relação ao primeiro ponto que você falou aí, realmente tive muito voto de muitos profissionais, né, da segurança. Eles sempre entram em contato comigo, seja através das redes sociais, até pessoalmente, né, nos seus postos de serviço. E eu fico muito feliz e honrado por ter sido escolhido como uma pessoa de confiança, né, da categoria. E desde já registro meus agradecimentos. E foi graças a isso também que eu alcancei esse grandioso cargo de vereador, né? Mais um cargo público que irei desempenhar com o máximo vigor. Sei da importância disso, haja vista que, como delegado de polícia, eu frequento as comunidades justamente por conta da problemática da violência, e ali identifico o clamor da população por diversas melhorias, e que essas melhorias, quando não vêm, repercutem justamente na violência. Então, com a nossa visão de identificar o problema na causa da violência, a gente vai trabalhar para promover a articulação política necessária e fazer uma política de verdade, né? Uma política que não seja voltada tão somente à perpetuação do poder, mas sim uma política que serve às pessoas. E com isso, diversos projetos estão sendo construídos, serão apresentados ao longo do mandato, né? Já no primeiro ano, diversos projetos serão apresentados, sempre com o objetivo de promover mais paz e tranquilidade. Né? Um deles, que é o que a gente antecipou já publicamente, justamente que diz respeito a dependentes químicos, né? Um tema que inclusive se conecta a um dos patrocinadores que você falou, que é a Agrimulher, né? O Alex. Fui lá conhecer pessoalmente, e ali, Wilson, a gente identifica que hoje há um buraco negro muito elevado, né? Uma lacuna grande no que diz respeito ao tratamento dessas pessoas que se afundaram, de certa forma, na dependência química. Então a gente vê várias cracolândias surgindo em Maceió, por que não dizer já estabelecidas, e a gente não tem um anteparo público para tratar essas pessoas. De modo que essas pessoas se afundam no vício, se afundam no mundo do crime, porque para sustentar um vício ele tem que aferir alguma grana, alguma coisa para trocar. Isso. Seja uma bicicleta, seja um pneu, um estepe, seja cabo de fio de cobre. E aí, meu amigo, quando bate a fissura, o camarada vai atrás de qualquer coisa aí. Algumas mulheres incorrem na prostituição e os homens, muitas das vezes, vão atrás da prática de crimes contra o patrimônio. E aí é um bolo doido, sabe? A gente vê muitos deles, inclusive, que entram no circuito da dívida com os traficantes e aí acabam sendo assassinados. Então, com essa nossa visão panorâmica, no que diz respeito ao mundo do crime e à violência, que é crescente, a gente vai atuar, né, para propor leis que venham corrigir essas falhas, que venham aplicar melhor as políticas públicas e assim a gente cuidar mais do cidadão e colher, consequentemente, índices melhores de segurança pública, trazendo mais segurança ao maceiense. Muito bom. Então, você foi bem específico que vai defender essa bandeira, né, da questão da dependência química, né, que é algo que precisa ser visto com mais carinho mesmo. A gente conhece também a Green Mulher, né, o Alex. A gente diversas vezes a gente foi fazer uma obra missionária lá, né, com um projeto que eu tinha. E Alex é um cara que nos recebeu muito bem, né, e sempre nos ajudou, né, dando ofertas para que a gente possa montar logística e levar nossa banda para lá, pregação, testemunho, palavra, louvor. E quando eu vi, né, que você foi lá e viu de perto, e eu achei bem interessante, e eu entrei em contato com o Alex, e ele foi também um dos nossos patrocinadores aqui hoje, ele logo se identificou quando viu que era você, e isso é muito importante. Defenda mesmo essa bandeira, muito boa. E se você puder depois também, Tiago, dentro dessa questão da segurança privada, depois se juntar com o pessoal, com os guerreiros, ver o que você pode fazer conosco, por nós também, né, da segurança privada. Eu falo nós, eu não estou mais no operacional, Tiago, entendeu? Estou mais no estratégico agora,
entendeu? Tem uma empresa que explora um serviço, né, mais no âmbito da segurança preventiva, na questão de prevenção, né, agente de portaria operacional e tudo, mas eu ensino para vigilante hoje, né? Pô, E eu sei quanto a categoria precisa de alguém atuante, né? Nessa questão aí, ou um vereador, um deputado atuante. E eu espero que você também faça isso por nós. Dê o seu sangue, seu trabalho. Querido, então muito bom saber que você é um cara. E assim, eu até me identifico, Tiago, porque tem muita gente que entra às vezes na política pensando mais na questão do poder e etc, financeiro. Você é um cara já, né, um delegado de carreira, um funcionário público, né? E a gente vê isso com bons olhos, entendeu? Né? Nesses últimos tempos, a gente vê muitos policiais, né? Seja ele militar, ou civil, ou federal, entrando na carreira pública. E eu acredito que vocês têm um padrão diferenciado, né? Como você falou, passou pelo bombeiro militar, existe uma disciplina, né? E etc. Eu acho muito relevante isso. Muito bom. Mas, Tiago, com relação à violência, me fala aí rápidos como está a violência aqui em Alagoas. Como é que você tem combatido? Como é que tá? Tem melhorado? O governo tem ajudado? Fala um pouco sobre isso, querido. o governo, ele se pronuncia muito em relação às estatísticas, né, que repercute na quantidade de crimes violentos, letais e intencionais, ou seja, homicídios, latrocínios, por 100 mil habitantes. Esses indicadores, eles vêm decrescendo, ou seja, o governo transmite que os números estão melhores por termos menos homicídios por 100 mil habitantes aqui no estado de Alagoas. Porém, o que se passa na população é uma constante quantidade de assaltos, de arrombamentos, que não são devidamente tratados, seja porque o efetivo está baixo, da polícia militar ou da polícia civil, no que diz respeito ao trabalho investigativo. E com isso, a população sofre. Se tem ideia, tem um indivíduo aí que está à solta, que está cometendo diversos arrombamentos sequenciados no bairro do Poço. Ele, com muita frequência, chega próximo aos carros, estabeleceu ali uma forma própria de arrombar esses veículos e subtrair de diversos bens lá do seu interior. E aí a gente nota que não tem uma estrutura, um aparato, sabe, direcionado a isso. Justamente por conta da baixa efetiva. O efetivo, então, está sendo empregado em ações mais estratégicas no que diz respeito à segurança pública, como a própria investigação de homicídios, que hoje temos uma delegacia mais estruturada, especializada e que dá com muita frequência respostas excelentes à sociedade. E aí a gente tem essa outra camada de crimes contra o patrimônio, né, assaltos e furtos, que a gente não tem, digamos assim, um aparato tão intenso do Estado para combatê-los. E isso repercute para a população em algo ruim, que é a chamada sensação de insegurança. E que ela não reflete muito bem, né, os dados estatísticos apresentados pelo governo do Estado. Não que os dados sejam falseados de modo algum, mas os dados eles apontam um crime, que é o crime de homicídio, e a sensação de insegurança ela está conectada mais a crimes contra o patrimônio. Então, essa análise é preciso ser feita para que, resolvido esse primeiro passo, né, que é controlando o CVLI, porque é um dado, sabe, Wilson, que ele com base nesse dado, com base nessa estatística, que se afere se uma cidade é mais ou menos violenta, se um estado é mais ou menos violento, inclusive o Brasil. Então, essa é uma estatística de nível mundial. Só que a nossa população, como sofre com crime patrimônio, temos que estabelecer, aí é claro, livre de Secretaria de Segurança Pública e Gestão do Governo do Estado, estabelecer também uma estratégia para sanar esse problema e trazer para a população mais segurança, né? Esse é o ponto que a gente identifica como o clamor maior do cidadão, sobretudo o maranhense, atualmente. Isso. Você falou no ponto que essa questão de arrombamento de lojas ali estava acontecendo muito, arrombamento de lojas. Prestei serviço para algumas lojas que foram arrombadas, onde eu coloquei um agente meu, né, para passar ali à noite enquanto montava a estrutura novamente, botar grade, etc. E como é que tá, Tiago? Eu vi você também se reportando a essa questão no seu Instagram. Eu acho que de 3 meses para cá, como é que tá a situação? Melhorou?
continua ainda esses arrombamentos. E é onde entra também, Tiago, antes de você responder, a segurança privada, né? As empresas especializadas em segurança eletrônica, que botam um alarme ali, que tem um patrulheiro, né? Isso, a gente acaba também sendo uma força complementar nessa hora. Eu já fui patrulheiro, né, de 2 empresas aqui de Maceió, e quantas vezes a empresa, o alarme, né, o sistema eletrônico, ele evitou, né, um arrombamento. Mas como é que está a situação hoje? Deu uma melhorada ali na Ponta Verde, principalmente, né? Vários empresários, né? Pequenos empresários, né? Às vezes ficam desmotivados por causa de crime como esse. Como é que está agora essa realidade? A gente teve uma onda de arrombamentos extremamente elevada no início do segundo semestre de 2024. Dado que diversos noieiros, né, são conhecidos como noieiros, que são dependentes químicos, que não têm tratamento, que não têm nenhuma política pública de acolhimento, acabam que vão arrombar estabelecimentos comerciais para sustentar o seu vício. Então, o que nós levantamos? E aí eu levantei não como delegado de polícia, que eu atuo apenas na delegacia de homicídios, mas sim como agente, um integrante da sociedade, né, e um agente político, né, porque não dizer que foi a partir daí que eu vim lançar minha candidatura. E uma das bandeiras que nós defendemos foi essa, inclusive. Bom. Então, nós identificamos que esses indivíduos são pessoas que eles frequentam a Cracolândia da Jangadeiros Alagoana, da Pajuçara, passam o dia se drogando, e aí à noite, né, quando já não tem mais grana para sustentar o seu vício, para comprar a dita pedra, uma pedra de crack que é R$10, eles vão arrombar o que aparece pela frente. E aí, com isso, como há uma proximidade muito grande ali da Pajuçara e Ponta Verde, eles migraram justamente para os estabelecimentos comerciais da Ponta Verde, e muitos deles são galerias, né, que são guarnecidos apenas com portas de vidro à frente. E até condomínios residenciais eles chegaram a adentrar. E daí entra o aspecto importantíssimo, que é a segurança privada ser um agente complementar de segurança pública. Dado que é fato que a segurança pública não tem como guarnecer todas as ruas, todas as esquinas. Mas o vídeo monitoramento integrado com um sistema de vigilância privada, com um agente patrulheiro que vai, quando esses estabelecimentos comerciais identificam algum acionamento ou até mesmo alguma vulnerabilidade captada pelas câmeras, pelas imagens das câmeras, isso é importantíssimo para que a polícia acelere o seu tempo-resposta acionado justamente por esses agentes de segurança privada e assim consiga fazer a chamada prisão em flagrante e assim tirar de circulação esses meliantes. Então essa sinergia entre segurança privada e segurança pública é crucial para a defesa do cidadão. É algo que tem que ser estimulado, tem que inclusive promover-se a nível, né, de estatal esse maior alinhamento, quem sabe até facilitando a comunicação, sobretudo, desburocratizando essa comunicação, né, fazendo com que haja um canal mais direto, que não seja 190, que a gente sabe que cai num fluxo geral, muitas vezes sobrecarregado, né, para que então a gente tendo essa sinergia maior, a gente consiga unir forças e assim refletir realmente em maiores prisões e maior defesa do cidadão. Então, como você falou, segundo semestre teve aquela onda realmente. E então, teoricamente, agora depois de um trabalho também, lógico, a polícia deu uma melhorada agora nesses índices. 2 fatores foram importantes. O primeiro, muitas prisões foram realizadas, e como foram prisões recorrentes de indivíduos que estavam recorrentemente cometendo os arrombamentos, foi decretada a prisão preventiva, que é outro problema. É outro parênteses gigantesco, que é a chamada audiência de custódia, que essas pessoas que são dependentes químicos, que são presas em flagrante, arrombando o comércio, meu amigo, para o camarada ficar preso, tem que ter muito antecedente. Pois, do contrário, ele vai ser posto em liberdade. Isso é fato. Porém, como vários desses indivíduos estavam recorrentemente cometendo arrombamentos, eles foram presos e permaneceram e estão. E outro fator no que diz respeito ao aumento do fluxo de turistas na capital. Qual é a relação? Esses indivíduos eles também praticam a chamada mendicância. E com a mendicância, eles conseguem oferir alguma renda para, então, sustentar o seu vício. Então, eles encontram uma outra forma, né, de fazer com que eles tenham grana para comprar a pedra. Essa é a finalidade deles. Infelizmente, são pessoas que são também, né, de certa forma, vítimas da falência de políticas públicas direcionadas, porque eles estão em uma situação psiquiátrica que eles não têm condições de escolher um caminho a seguir, eles não têm condições de trabalhar, para você ter ideia. O usuário de maconha, ele consegue. O usuário de cocaína, ele consegue.
mas o usuário de crack ele não consegue exercer qualquer trabalho. Ele só consegue exercer ou a mendicância, ou a prostituição, ou então a prática de crimes, né? Então, no mais das vezes, essas pessoas, infelizmente, migram para o mundo do crime e aí só sobra a polícia, né, para resolver. Isso mesmo. Falando de violência ainda, Tiago, teve um caso bem interessante, né? Atípico, vamos dizer assim, também aqui no nosso estado. Questão do serial killer. E me fala um pouco o que você ficou sabendo, quais os detalhes, o que você pensa sobre isso. E acredito que são seus colegas, os delegados que estão à frente, né? Parece que é uma delegada e um delegado que está à frente. Fala um pouco sobre isso aí. Esse cara é um psicopata, né? Ele, inclusive, já trabalhou como agente terceirizado do sistema socioeducativo. Saiu de lá, exercia a função, salvo engano, de vigia de posto, e ele estabeleceu na sua mente um critério. Ele, quando identificava, através das redes sociais, que uma menina era uma pessoa que era usuária de drogas e se relacionava com indivíduos que, na ideia dele, eram também envolvidos no mundo do crime, ele meio que flertava essas meninas com o objetivo de manter algum tipo de relação sexual. E essas mulheres não necessariamente queriam ter qualquer coisa com ele. Só que essas pessoas, essas meninas, eram da própria localidade em que ele reside, Vegel, Ponta Grossa. Então eles sabiam onde é que essas mulheres frequentavam, sejam escolas, sejam estabelecimentos comerciais de trabalho, seja a própria residência. Então ele se dirigia para monitorar essas jovens a ponto de querer, né, ter algum ato sexual, ou quando não a tinha, quando elas rejeitavam, ele as matava. Então isso foi detectado que a arma por ele utilizada, né, uma pistola de calibre 380, foi a mesma utilizada em pelo menos 10 homicídios já constatados pela investigação, que também teve um suporte muito importante da polícia científica. E então, este indivíduo foi preso, acusado destes 10 homicídios, e hoje a Polícia Civil trabalha para ampliar esse leque, dado que outros homicídios com o mesmo calibre foram cometidos na localidade sem nenhuma motivação aparente, o que pode levar, né, à conclusão de que este indivíduo, este serial killer, este psicopata, é uma pessoa que pratica o mal sem sentir nenhum remorso, sem sentir nenhuma empatia, possa ter também cometido. E que, inclusive, a gente levanta como crítica aí no que diz respeito à legislação penal brasileira, é que uma criatura dessa, após cumprir o período máximo de pena, né, ele pode servir a ser posto em liberdade novamente, como o maníaco do parque está prestes a vir à tona, né, a vir à liberdade novamente, e uma pessoa doente. Tem uma patologia psiquiátrica permanente que o leva impulsivamente a matar outras pessoas. Então, a que custo, né, podemos ter um indivíduo desse em liberdade? Quantas pessoas têm que morrer novamente para que este... É justo a gente ter que soltar um indivíduo para garantir o seu direito à liberdade, para que ele venha para comprovadamente matar outra pessoa, para que então só assim ele possa ser posto em liberdade? Será que o Estado não está cruzando os braços frente a uma situação evidente de risco? Então, esses são pontos que hoje a gente tem que discutir a nível legislativo, né, justamente para que, então, se promova uma internação após o tempo de cumprimento de pena carcerária decorrente do direito penal, que se promova uma internação compulsória para esses indivíduos cuja patologia não foi curada, dado que a sua liberdade põe em risco a vida de outras pessoas. Isso, e ele já pretendia também, já tinha outras pessoas na mira, né? Se não fosse preso agora, ou seja, outras pessoas inocentes, né? Porque o estudo diz que ele fala que são pessoas envolvidas ao crime, né? Mas os estudos, né, dizem que não, né? A gente vê pelas fotos, né, mulheres novas, né, jovens, que ele decidiu, né, fazer essa loucura. Mas Tiago hoje ele se encontra no sistema prisional, está no manicômio judiciário. Ele está no sistema prisional, né, está preso por mandado de prisão preventivo. Vários inquéritos estão sendo concluídos, justamente indiciando, e aí para se iniciar a fase de julgamento, né? Que a gente sabe que são processos penais morosos, né? Muitas vezes
É isso que acaba repercutindo na soltura desses indivíduos. Mas a gente crê que, dada a repercussão, dada a periculosidade do sujeito, o judiciário vai correr contra o tempo aí para promover a condenação e fazer com que ele realmente permaneça o máximo de tempo possível encarcerado. Em um dos casos, inclusive, ele matou um jovem que estava na casa de uma dessas meninas, com quem ele queria ter uma relação sexual. Usuário de droga, usuário de maconha. E aí, este namorado dela percebeu que ela estava sendo, né, seguida e tal, ele tentou entrar na casa dela. E aí ele foi, né, tomou as dores, né, tomou a frente da situação e foi defender a sua namorada. É o chamado Emerson Barbeiro, conhecido, Sim. sujeito bem conhecido. Inclusive, comunicava comigo às vezes pelo Instagram e tal, sou de bem. E aí, ele foi seguindo o serial killer lá. Quando então, num dado beco, ele falou, rapaz, sai daqui e tal, volte para o seu lugar. E aí a vítima, o Emerson, continuou questionando, né, por que você estava tentando entrar na casa de minha namorada e tal. E aí foi nesse momento que ele efetuou disparos, né, no Emerson, que veio a óbito. Então foi um sujeito que veio a morrer por dano colateral, né? Observe-se que ele ainda mantinha o seu critério, né, de assassinar as jovens como foco, né, principal. Só que o Emerson, ele meio que entrou no caminho ali para defender a menina e acabou sendo assassinado. Então isso só mostra, né, o grau de patologia que esse cara tem, de periculosidade. E felizmente agora ele está atrás das grades. Que pena isso aconteceu no nosso estado aqui, né? Eu fico pensando, por exemplo, minha filha tem 12 anos e ela podia ser uma vítima dele, né? Ou seu filho, sua filha, você que está nos assistindo. Graças a Deus, né, a polícia em tempo prendeu, né, esse serial killer e tomara que ele fique muito tempo na cadeia e daqui para lá vem as leis mais, né, robustas, mais severas que ele permaneça, né? Como o Tiago falou aí, preso e etc. Tiago, eu tenho uma pergunta para você aqui, querido. A gente sabe que em todos os lugares existe bons e maus, né, colaboradores, funcionários, será funcionário público, né, agentes, em todo lugar. E teve uma situação que eu queria que a gente discorresse sobre isso um pouco. Um PM que jogou, né, um homem de uma ponte, né, e ele foi preso. Eu vi uma reportagem que ele chorando, arrependido e tal. Como é que o Tiago pensa sobre isso? Sobre esses, vamos dizer assim, esses maus agentes, né, que estão dentro da corporação, seja da Polícia Civil, Polícia Militar e etc. Como é que você viu esse caso aí, na sua ótica? Foi um caso gravíssimo, né, de erro do policial militar. Inclusive, o vídeo dele chorando, né, em audiência, né, isso demonstra o grau de arrependimento e a convicção de que ele errou feio ali naquele ato. Inclusive, muito provavelmente perderá a sua farda, considerando aí a repercussão do caso e também o fato da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo ser bastante rigorosa. Mas o que leva um policial a fazer isso? E aqui a gente vai entrar na explicação do fenômeno e não na defesa do ato, tá? Quando a gente vê, muitas vezes, o policial prende o sujeito, a justiça solta. Prende o sujeito, a justiça solta. E aí, muitas vezes, o bandido até cresce nos argumentos, porque sabe que ele sendo preso, mais uma vez, novamente ele vai ser posto em liberdade. Isso causa uma sensação de descrédito e de, sabe, revolta em relação ao sistema muito grande, a ponto de o policial pensar que aquele é um problema dele e não da sociedade, e aí fazer um ato tão terrível, né, e tão incorreto como este que foi jogar o sujeito ponte abaixo. Esse é um problema que a gente tem hoje nas polícias. E conversando com diversos colegas, hoje é a sensação nossa, né, enquanto policiais. A sociedade, melhor dizendo, tem essa sensação de que há um sentimento de impunidade muito grande hoje no Brasil, mas a gente não tem a sensação, a gente tem a certeza. Porque a gente coloca, eu divido, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, inclusive. Eu estava voltando da academia e recebi um pedido de socorro de uma mulher que sofreu uma tentativa de assalto próximo ao Marista, né, aqui perto, no bairro Farol. Ela deixou seus filhos no Marista. Quando estava saindo, um indivíduo veio a tentar assaltá-la, ameaçando-a, né, para que ela passasse o celular.
Ela saiu correndo, conseguiu se abrigar no local, foi quando então eu consegui chegar e prendi esse indivíduo em flagrante delito. Foi feito o procedimento, a lavratura da prisão em flagrante, foi visto. Mas você vê o sujeito, o cara tá lá tatuado 157 e 121. Para quem não sabe, são artigos do Código Penal que referem-se ao crime de roubo e de homicídio. E realmente ele tinha passagem por roubo e por homicídio. Não era tatuagem alegórica, era realmente representava a vida pregressa criminal deste sujeito. Então ele foi preso, né? Foi levado à audiência de custódia e, pasmo, o cara foi posto em liberdade. E o que é que acontece? Para mim tá tranquilo, porque eu não vou passar mais naquele local, não era a minha rotina diária. Mas para essa vítima, como é que fica? Ela ficou desesperada. Em defesa, e ela ficou desesperada porque ela tinha que levar os seus filhos na escola. Teve que mudar sua rotina, o pai teve que começar a ir e tal. Então esse sentimento, essa sensação de impunidade é terrível. Isso gera um descrédito muito grande a ponto de um policial, incorrendo em erro, repito, pegar o sujeito revoltado com esse sistema e jogar ponte abaixo, sabe? É como eu disse, não é uma defesa, ele não pode fazer isso porque isso é um problema, eu falo a minha equipe todos os dias, é um problema da sociedade, não é nosso. A gente tem que fazer o nosso papel. Se for para prender 10 vezes, soltar 10 vezes, a gente prende 10 vezes, solta 10 vezes. Mas a gente não pode desviar do nosso caminho com base na lei. Felizmente, o colega policial perdeu a cabeça, né, e aí jogou o sujeito abaixo. Vai ser punido, vai ser processado e muito provavelmente perderá a farda. Muito bom esse ponto de vista do Tiago Prado, né? Ponto de vista bem interessante. Achei muito interessante esse ponto de vista. E você falou dessa sensação de impunidade, né? Às vezes até a população mesmo faz, né, com as próprias mãos, né? Quando tem algumas situações que a gente vê aí. E foi um caso de um tema que eu trouxe aqui também, de uma questão, e eu vi até que no seu Instagram você discorreu um pouco sobre esse assunto. A questão daquele ladrão que chegou, uma dupla de meliante no estabelecimento, uma guarita, parecia ser uma guarita ali, e o proprietário ali chegou, Tiago, eu vi você falando um pouco, queria que você abordasse aqui também, chegou com um facão, né, e foi para cima dos meliantes ao ponto de arrancar, né, decepar, tirar, totalmente, né, a mão do meliante. E aí, como é que você vê isso? Ali foi uma legítima defesa? Como é que você trata essa questão de legítima defesa? Fala um pouco sobre esse caso. A primeira certeza é que o facão estava bem afiado, né? Que foi um golpe apenas de a mão voou na imagem, ficou bem claro isso aí. O que é que aconteceu? Eu fiquei curioso com o acontecimento e fui pesquisar. Aquele caso aconteceu no interior da Bahia. E o que é que se passa? O proprietário daquele estabelecimento é tipo um mini mercado, já estava revoltado com a impunidade, com essa sensação de insegurança, porque já tinha sido assaltado diversas vezes. Resultado, naquele dia, mais uma vez, aqueles indivíduos estavam ali assaltando o seu estabelecimento comercial. E quem é comerciante no Brasil, irmão, sofre. Sabe a dificuldade que é sobreviver, né, pagando a folha de funcionário, pagando tributos, para poder levar o pão de cada dia para os seus familiares. E aí, então, essa dupla, portanto, estava cometendo mais um assalto lá no seu estabelecimento, fizeram a limpa no interior e na parte externa ainda estavam a fazer mais subtração, apropriação de bens. Aí uma funcionária estava até ali discutindo com eles. Foi quando então o proprietário chegou revoltado e de modo muito corajoso, de posse de um facão, já deu um golpe na mão de um desses meliantes e aí a mão caiu. Né, esses meliantes saíram em fuga. Desta vez, a polícia conseguiu prendê-los, foram presos, né, levados à unidade hospitalar e depois foram para a audiência de custódia, manteve-se a prisão preventiva decretada. Na espécie, o caso se amolda ao caso de legítima defesa, dado que, né, diante de uma injusta agressão promovida ali pelos criminosos em face dos funcionários do estabelecimento comercial, ele utilizou dos meios necessários para fazer cessar a agressão. Inclusive, preservou a vida dos criminosos, vale dizer, quando ele podia até mesmo retirá-la. Né? Se ele desse um golpe no pescoço, quem sabe não rolava era a cabeça do criminoso.
Mas ele ainda se conteve, digamos assim, e tirou foi a mão do bandido, né? Então, um caso se enquadra aí, a meu ver, perfeitamente como um caso de legítima defesa, sendo o proprietário do estabelecimento completamente isento de culpa ou responsabilidade penal e os criminosos, ainda que sem mão, tenham que ser condenados pela prática de roubo, né? Não apenas por este cometido neste dia, mas sim por todos aqueles já cometidos anteriormente. Então, esse é um reflexo da revolta da população contra assaltante. Acordar cedo para trabalhar, para defender o seu pão de cada dia, meu amigo, é duro, é difícil, né? E aí, quando a gente perde algum bem para um criminoso desse, que quer viver essa vida louca, né, como eles chamam, assaltando os outros de posse de arma, de posse de faca, quer que seja, isso causa uma revolta muito grande e é assim que a sociedade brasileira vem se comportando. Bom, Tiago, eu acredito que sim, mas eu queria saber, você é totalmente a favor, né, do porte de arma para o cidadão de bem, a defender a sua família, a defender a sua casa? É lógico, tudo com ordem e decência, né? Eu queria saber se sim e por quê, e de repente se existir alguns critérios a mais que você adotaria para que as pessoas pudessem ter, sua autodefesa, né, poder se defender quando preciso. Frente à violência que vivemos, a gente defende sim o porte de arma de fogo, obedecendo critérios rigorosos, sabe, Wilson? O que a gente não pode é permitir, num liberou geral, para que todo cidadão brasileiro venha a se armar, porque aí pode ser que a gente venha a colher situações piores do que a que temos hoje. Não em relação à violência, mas em relação até a acidentes, eu diria, né? Ou então até mesmo extravio e perda de armas legais para criminalidade. Importante. Então, assim, o que nós observamos ao longo da carreira como delegado de polícia é que os homicídios eles não são praticados por armas de CAC, né? Não são armas legais, são armas ilegais que vêm de fora do país, né? De modo clandestino pelo Paraguai e pelas nossas fronteiras, que infelizmente não são devidamente guarnecidas. E aqui eu até não culpo o Exército, né? Que é o que tem uma Força Armada que tem a missão principal de defender as fronteiras, porque é uma fronteira muito extensa em linha reta, para você ter ideia, equivale a uma linha reta no mapa do mundo, da cidade de São Paulo até o Japão, o tamanho da fronteira terrestre brasileira. Então, assim, é algo realmente gigantesco, né, que não tem como controlá-las, mas a gente tem como agir com mais inteligência, sobretudo naqueles principais focos de contrabando desses armamentos, né? E então a gente tem que focar esforços nisso. É isso que o governo brasileiro tem que focar esforços, por isso que eu vejo que o governo federal começou mal, quando ele focou a sua energia em retirar a arma de fogo de pessoas de bem, de pessoas que possuem profissão definida, são chefes de família, né, que podem ser encontrados a qualquer hora do dia e possuem arma de fogo tão somente para exercer o seu direito de defesa e defender a sua família. A energia do governo federal foi focada nisso aí. Inclusive, diversos clubes de tiros passaram a ter dificuldades Brasil afora, desrespeitando um esporte que estava em ascendência no país, né, que é o tiro, a prática do tiro esportivo, e deixou de lado focar a energia no contrabando de arma de fogo. Tá aí o Brasil, com as favelas do Rio de Janeiro repletas de fuzis. O BOP passa por uma dificuldade tremenda para fazer essa apreensão diariamente. Os bandidos cada vez mais armados, gerando uma dificuldade maior para a polícia acessar essas favelas, porque, óbvio, não tem como acessar uma favela e acertar só bandido. Isso é fato. Quem tem um mínimo de conhecimento tático operacional sabe que dentro de um morro, você correndo, tomando tiro de fuzil e revidando tiro com fuzil, a chance de um inocente ser atingido é altíssima. Com isso, essas operações elas vêm sendo proibidas pela justiça brasileira. Consequentemente, o crime organizado vem crescendo, se armando cada vez mais, e está aí o problema no Rio de Janeiro. O Estado, hoje, não consegue mais enfrentar a criminalidade. Há uma verdadeira negociação com o crime, né, com a milícia, e a gente tem receio muito grande que isso venha a ser espelhado
em outras partes do país, né? Como já acendeu-se o alerta ali na região metropolitana de Salvador, né? Que é bem próximo de nós aqui no Nordeste. E assim a gente vai acompanhando. Muito importante. E realmente você tocou no fato aí dos CACs, né? A gente tem tido dificuldade realmente, eu faço parte da diretoria do Clube de Tiro Comandos, né? Queria mandar um abraço para o diretor Derek e o André também. A gente sou instrutor de tiro também e a gente como CAC, a gente tem sentido realmente essa dificuldade. A burocracia aumentou demais, né? Demais. Os entraves, enfim. Questão do calibre 9mm, parece que o governo ele sabia, né, que saíram muitas, né, armas 9mm, né, G2C, que é uma arma, né, mais acessível, né, para os CACs, e ele foi e tornou a arma restrita, né, e a gente só pede a compreensão aí, né, dos policiais, né, policial civil, policial militar, né, uma vez se deparando aí com um CAC, né, uma situação, né, que tenha flexibilidade, né, eu falo muito com os policiais que conheço, né, e eles falam, meu irmão, nossa bandeira é essa não, pegou um cara tranquilo aí, a gente deixa conosco, né, porque, poxa, hoje reconhecer que ele está retornando para casa ou indo para o clube e acabou. O porto de trânsito hoje é totalmente desarmado, munição em um canto, arma em outro, para o ladrão chegar e tomar mesmo e dar uma tapa na cara. É inimaginável. Né? Incrível, mas eu sei qual é a visão dos senhores com relação a gente, e a gente agradece. Tiago, vamos chegar aqui agora falar sobre segurança privada, né? A gente já tinha falado no começo, né, que a gente acreditou no seu trabalho, né? A gente, né, deu um voto de confiança a você foi eleito, né? E você é um grande parceiro, né, de uma empresa chamada Century, né? Eu vejo que o Rogério fala muito bem de você, indicou você para estar conosco. E a segurança privada, como eu tinha falado, ela é força complementar por lei, né? Saiu o Estatuto da Segurança Privada agora, né, que é uma lei no âmbito federal, entendeu? E ela trata sobre a segurança privada. Você falou aí que é totalmente a favor, né, do porte de arma para um cidadão de bem, tudo com ordem e decência. Mas, Tiago, é sabido que o vigilante ele tem o porte em serviço, né? Tem o porte de arma, tem a posse de arma, tem o porte de trânsito, que é o dos CAC, e o porte em serviço, que é o porte dado ao vigilante, né? Quando ele está executando o serviço, né? Eu já fui vigilante de banco e sei disso, né? Que eu saía do banco, deixava a arma no cofre e ia desarmado, né, para casa. Falando da segurança privada, qual é a opinião do delegado Tiago Prado? Você já falou um pouco, mas queria que você fosse mais específico. É relevante esse trabalho? Você vê como fosse complementar também, Tiago? Muito. Inclusive, temos muitos casos concretos, né? Você falou aí da Centro. Vários trabalhos foram realizados em parceria no que diz respeito a fluxo de informações, né? Dado que, se numa festa privada não há policiamento em seu interior, tampouco investigação por parte da Polícia Civil e a empresa de vigilância privada, que lá faz a segurança, a empresa de segurança privada, que lá faz a vigilância, obtém informações, identifica pessoas que estão envolvidas em crime, ou estelionato, ingresso falso, já fizemos prisões, inclusive, de estelionatários que vinham de fora do estado de Alagoas para vender ingresso falso, inclusive uma prática muito constante agora no final do ano. Também prisões que dizem respeito a quadrilhas que são especializadas em subtrair aparelhos telefônicos. Então, assim, o fluxo de informações, essa conexão, segurança privada, segurança pública, é de crucial importância. Como eu disse, a gente tem que se somar aos bons. E, sem sombra de dúvida, a segurança privada é formada por muitos homens e mulheres de bem, capacitados, que estão ali para defender o cidadão. Então, assim, somar forças desse modo é acertadíssimo, sabe? Inclusive, como eu disse há pouco, a gente tem que trabalhar para que esse fluxo de informações seja mais efetivo, né? Não dotado apenas por amizade, por aproximação, né, entre um policial e uma empresa, mas sim de forma oficial, né? Como estabelecer um canal de fluxo de informações que seja mais otimizado, que seja mais eficaz, porque assim a gente consegue dar um amparo maior, enquanto forças policiais,
a empresa de segurança privada, e a segurança privada nos municia com uma riqueza que é informação. A inteligência é justamente a busca de informações para gerar conhecimento e, assim como estratégia, a gente combater de forma mais efetiva e certeira a criminalidade. Então, sem sombra de dúvida, uma parceria que auxilia muito a defesa do cidadão. Muito bom. Então, Tiago, e com relação ao porte de arma, eu acho que seria bem mais tranquilo a gente pensar que esses guerreiros, né, esses vigilantes deveriam também ter esse porte de arma estendido, né? A Polícia Federal é quem fiscaliza a profissão de vigilante, né? Das empresas de segurança especializada. Sim. Também como os cursos de formação e etc., os instrutores, etc. E aí, a Polícia Federal, Tiago, ela já reconhece que o vigilante ele tem o porte de arma em serviço. Mas quando ele sai lá do serviço dele, às vezes tem alguns QRUs, né? Alguma alteração, ele vai para sua casa totalmente desprotegido. A saber, um exemplo é os guerreiros do transporte de valores, né? Que são vigilantes com curso de extensão em grandes valores, em transporte de valores, que às vezes está ali, né, na linha de frente, defendendo, né, altos valores, e quando vai para casa vai totalmente desprotegido. E como é que você vê essa questão do porte de arma também sendo estendido para os vigilantes? A forma que está estabelecida, ela gera um risco muito grande para o servidor, o agente de segurança privada. Uma vez que o criminoso que está eventualmente levantando serviço para subtrair a arma de fogo do vigilante, ou até mesmo algum bem que lhe pertence, ele vê o vigilante ali no seu posto de trabalho armado, e aí ele acompanha este trabalhador no retorno para sua casa, e o criminoso ainda mantém a presunção de que o vigilante está armado. E aí pode chegar num grau de violência extremamente elevado, e o vigilante, diante dessa condição, dessa circunstância, não tem como exercer o direito básico, que é o seu direito de defesa. Então, o porte em serviço apenas, a restrição deste porte para o agente de segurança é algo muito prejudicial à sua segurança privada, à sua segurança própria. Quando não, também quando ele é identificado, reconhecido ali na sua comunidade, né? E os criminosos sabem que ele trabalha armado. O bandido, ele não tem esse discernimento em saber que, olha, ele só está armado no seu momento de trabalho. Quando ele sai do trabalho, ele está sem arma e não oferece risco nenhum para mim. Até porque muitos seguranças, e eu sou testemunha disso, são pessoas totalmente revoltadas também com a criminalidade. E com muita frequência, na medida do possível, combate, inclusive municiando a polícia com informações. Então é natural que este servidor, este trabalhador, tenha o porte de arma de fogo regional, não apenas no momento do exercício do seu efetivo serviço, mas sim no ínterim, né, para sua casa, para fazer um supermercado, para fazer feira, porque se na comunidade ele foi identificado como um profissional da segurança, pode ser que ele venha a ter uma represália pela criminalidade e não tenha como exercer o seu direito de defesa. Muito bom. Então você vê aí o Tiago Prado também, ele é a favor, né, do porte de arma estendido para os profissionais da área da segurança privada. Muito bom, muito bom. Querido Tiago, eu estou tendo a ousadia, né, de escrever. Na verdade, já está em 100 páginas, só estou concluindo. E, inclusive, eu gostaria de fazer um convite, né, a você como operador de segurança pública, né? Estou escrevendo um livro que o tema é Segurança Privada, Força Complementar. Eu mostro, principalmente no primeiro capítulo, que a segurança privada ela é força complementar e auxiliar da segurança pública. Eu pego alguns decretos, leis e etc. e mostro ali na prática, né? Falo um pouco que é um segmento estruturado, né? E falo da minha história como operador de segurança privada, mais de 15 anos, né? Passei por um sinistro, a qual a gente falou agora. Eu era vigilante do IPAMA e tive que efetuar 3 disparos nos meliantes que entraram, né? Fui para a central de flagrante, depois etc. E depois me vi saindo dali desarmado, depois que eu efetuei disparos. Entendeu? Então, eu estou escrevendo esse livro, né? E gostaria de convidar você, né, aqui no podcast para dedicar um capítulo, né? E é o último capítulo que falta, Tiago. Eu deixei para te convidar aqui e
acho que vai ser bastante interessante, né? Para estabelecer mais essa conexão entre o delegado Tiago Prado, né, o vereador Tiago Prado, que a gente apostou. E queria que convidar você para escrever um capítulo, entendeu? E esse capítulo ele fala o que a segurança pública pensa da segurança privada, porque eu acho que vai ser muito interessante, fazendo jus até, né, o tema do livro, né, que é segurança privada, força complementar, né, de vocês, né, que são agentes públicos, para você botar ali o que você pensa, né, basicamente o que você abordou aqui, que você é a favor do porte de arma estendido. Então eu queria fazer esse convite para você aqui ao vivo. Pô, eu primeiro parabenizo, né, por ter essa iniciativa de escrever, de doutrinar numa área que precisa-se realmente, né, de mais obras para que os nossos profissionais possam se inspirar, né, e também buscar conhecimento. Isso é muito importante, né? Em segundo lugar, fico muito feliz e honrado com o convite para carimbar ali nossa opinião também Bom, nesse importantíssimo livro. Então, basicamente vai ser nosso bate-papo aqui, né? Que a gente vai arredondar aí no texto. Claro que o delegado Tiago Prado, como profissional de segurança pública, como vereador, sempre foi e sempre será um defensor da segurança privada. Sei da importância na prática, não no discurso, mas sim na prática. Respeito muito os profissionais da segurança privada, onde passo e a galera acena comigo, sempre os cumprimenta, a gente troca ideia, em diversos estabelecimentos comerciais que temos aqui, justamente porque são pessoas que fornecem informações. E a gente precisa desse network fortalecido, porque aí a gente se soma, na verdade, e quando um bandido que ele está ali prejudicando um estabelecimento comercial que é guarnecido por uma segurança privada, quando este indivíduo é preso, ganha a segurança pública, ganha a segurança privada, ganha o dono do estabelecimento e ganha a sociedade. Então essa parceria é importantíssima, tenho a certeza que a gente vai sim estar junto aí nessa obra, nesse finalzinho aí, para a gente poder também contribuir, ainda de forma diminuta, mas estaremos lá fortalecendo essa parceria no que diz respeito à segurança pública e privada. Muito bom. TKS, Tiago. Muito TKS. Então, estamos no finalzinho. A gente teve uma conversa incrível aqui com o delegado Tiago Prado, né? Onde a gente discorreu sobre alguns assuntos, né, de violência no Estado, sobre segurança privada. A gente conheceu um pouco do delegado Tiago Prado, né? E ele vai estar atuando, né, como vereador a partir de 2025. E eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho, né, como tem feito, né, à frente da Delegacia de Homicídios, né? Que você está hoje. Então, Tiago, TKS mesmo, né, por ter aceitado nosso convite, né? Então todos vão ficar sabendo, né, que vai ter ali um pouco da ideia do Tiago Prado no nosso livro Segurança Privada, Força Complementar, Segmento Estruturado, né, do QRA aqui, o Wilson Júnior, né, abrilhantando aí esse meu tempo de segurança privada. Tiago, mas eu preciso que você desse um grande insight, uma reflexão para o nosso público, olhando ali para a câmera. Deixa um grande insight, deixa uma grande reflexão. Você é um cara cristão, um cara padrão, um cara operacional, um cara muito inteligente, a gente vê. E deixa aí, querido, no finalzinho aí uma reflexão, um grande insight aí para o nosso público. Eu só aproveitar esse momento para agradecer esse convite, foi um bate-papo muito proveitoso, um tema que eu gosto muito, que é segurança pública, segurança privada, falar da segurança do cidadão. Não há bem-estar, não há como viver bem sem segurança. E nisso a gente tem que refletir a cada dia o que é que a gente quer para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. A gente quer os agentes da segurança sendo mal vistos, sendo crucificados pela imprensa, ou sendo fortalecidos, sendo apoiados pela sociedade. Porque hoje a gente está diante de um dilema muito grande, o crescimento da criminalidade e uma descredibilidade dos profissionais da segurança. A gente precisa equilibrar isso, porque sem profissionais da segurança, a gente não tem a última trincheira entre o bem e o mal, que é justamente a polícia. Então, errados que paguem, né, que sejam retirados das forças de segurança, mas não que a gente coloque todos no mesmo pote e considere polícia como algo ruim para a sociedade, porque nunca foi, nem nunca será. Polícia tem como missão precípua garantir a segurança do cidadão e assim a gente ter bem-estar para viver bem em sociedade. Então é isso que a gente vai continuar trabalhando para fortalecer a segurança pública e buscar dias melhores para todos nós. Muito bom. Então aí, você viu aí
uma mensagem final aí com o delegado Tiago Prado, nosso futuro, né, vereador. Muito obrigado, Tiago Prado. Sua presença aqui foi muito, muito boa, entendeu? Foi bom conhecer você pessoalmente, que a gente possa estreitar cada vez mais essa conexão, esse network, né, com a sua pessoa, sua equipe, seu trabalho. E você se inscreva no canal, né, acione o sininho, faça um comentário, divulgue, tá bom? Que Deus abençoe você e até um próximo EpicaCast. Tamo junto. Deus abençoe.